Vamos lá então, pessoal, dando continuidade ao nosso treinamento. Essa é a nossa 11ª aula aqui do nosso curso de eletricista residencial e predial aqui pela nossa Ômega Treinamentos, e nessa aula a gente vai falar sobre quadro de distribuição. Pessoal, esse assunto quadro de distribuição é um assunto um pouco extenso, então por isso a gente vai dividir essa 11ª aula em duas. No caso, a gente vai ter a aula que é essa, a de número 11, e a continuação vai ser a aula de número 11.1, ok, gente? Então, mais uma vez aí, para você entender melhor, essa aula de agora é a número 11 e a próxima é a aula de número 11.1, que vai ser a continuação dessa aqui, ok, gente? Então vamos nessa, vamos seguindo. Quadro de distribuição de circuitos, também conhecido pelas iniciais QDC, ok? Então vamos visualizar aí juntos um quadro de distribuição. Observe aí, é um quadro de distribuição com vários circuitos. Quando eu falo em circuito, na verdade estou falando aqui nos disjuntores, porque cada disjuntor representa um circuito, independente dele ser mono, bi ou trifásico, ok? E a gente observando junto esse quadro de distribuição, a gente observa que também tem os dispositivos de proteção, como por exemplo um DPS. Observa aqui o DPS aqui na lateral, observa aqui os IDRs, ok, gente, que é o interruptor diferencial residual, e também os disjuntores. Pessoal, olha só, na verdade um quadro de distribuição é de onde parte toda a distribuição de energia elétrica da residência, ok? É de onde a gente pode dividir as cargas, criar circuitos, como por exemplo circuito de tomadas, circuito de iluminação. A gente pode também criar circuitos para tomadas de uso específico, que são aquele circuito que vai alimentar especificamente aquele aparelho, ou seja, vai ter só aquele aparelho ligado naquele circuito, como por exemplo alguns modelos de forno micro-ondas, chuveiro elétrico também, ok? Eles devem ser alimentados por um circuito de uso de tomada de uso específico, e é também o local onde a gente pode instalar dispositivo de proteção, como por exemplo aqui a gente acabou de visualizar DPS e os dispositivos DR, ok, gente? Isso tudo com certeza diminui bastante a interferência e, é claro, proporciona um controle muito maior da instalação elétrica em sua residência, proporcionando aí certas comodidades, principalmente na hora da manutenção. Então, todo esse controle é diretamente ligado ao quadro de distribuição de circuitos, tranquilo? Vamos nessa então, vamos seguindo, e a gente vai seguir analisando a partir de agora o princípio de funcionamento de um quadro de distribuição. O que é isso? A gente não vai levar em consideração agora, nesse exato momento, como por exemplo, a gente está visualizando alguns cabos aqui, como você observa, um cabo da cor azul, que é o cabo o condutor neutro, o cabo da cor verde, que é o condutor de proteção, o condutor preto e o condutor vermelho. Então a gente não vai levar em consideração seção, que no caso é a grossura, a bitola dos cabos, nem a corrente elétrica de cada disjuntor. Não é isso, tá, gente? É o princípio de funcionamento, ou seja, entender por que os cabos são ligados em determinado lugares nos disjuntores, ok, gente? Por que ele entra naquele local, sai daquele outro local. Então é esse princípio de funcionamento que a gente vai entender nesse primeiro momento, ok? Vamos exemplificar então um quadro com alimentação monofásica, ok, gente? Quadro com alimentação monofásica, então vamos zerar aí esse quadro. Observem, zerou tudo, e agora vamos trazer aí os circuitos, os disjuntores. Vamos lá, 1, 2, 3, 4 disjuntores. Eu vou exemplificar para vocês com 4 disjuntores, porque eu tenho certeza que a partir do momento que você entendeu o exemplo com 4 disjuntores, com certeza você será capaz de entender e executar quadros de distribuição com mais circuitos, como por exemplo 16 circuitos, 24 circuitos e assim sucessivamente, ok? Por quê? Porque o princípio de funcionamento é o mesmo. Então, vamos lá, vamos trazendo agora também os barramentos, e o primeiro é o barramento neutro. Observe aí que ele está circulado aí pela cor azul, que é o que representa, a cor que representa o condutor neutro, e aí o próximo barramento é o barramento de proteção, e aí vamos trazer aí para vocês também o medidor de energia elétrica. A gente aprendeu sobre as ligações de medidores na aula passada, e a gente vai fazer aí, aproveitar para fazer também, juntar e fazer um tipo de revisão, ok, gente? Então observe o seguinte: se eu tenho um medidor monofásico, é claro que o disjuntor vai ser monofásico. E um outro detalhe, pessoal, se o meu ramal de entrada, meu medidor é monofásico, então é claro que eu só posso ter circuitos monofásicos. Então por isso todos os meus circuitos desse quadro de distribuição é monofásico.
Então acompanhe comigo, vamos lá. Tudo isso que a gente vai fazer a partir de agora, pelo menos esse princípio, com certeza você ainda lembra, porque a gente viu na aula anterior. Então vamos lá, revisão. Olha só, chegando aí a primeira fase, presta bem atenção, ligou no primeiro polo da esquerda, saiu no primeiro polo da direita, ligou no disjuntor, sai do disjuntor e vai para onde? Quadro de distribuição. Então observa, pessoal, que o ramal de saída chegou aqui nesse disjuntor, mas ele poderia ter chegado nesse disjuntor, nesse ou nesse aqui também. Tranquilo, pessoal? Beleza? E um detalhe bem interessante é que eu tenho uma única fase chegando aqui, tenho 4 circuitos para alimentar com apenas uma fase. E aí, como é que eu vou fazer isso? Observe, vamos lá, vamos junto, olha só. Olha só, beleza, gente? Então, eu faço esse tipo de jumper, essa ponte aqui com essa fase que vai alimentar todos os meus disjuntores existentes nesse quadro, no caso, todos os meus circuitos, ok? E uma outra forma também que eu posso fazer isso é utilizando o que a gente chama de barramento tipo pente, ok, pessoal? Barramento tipo pente que faz esse mesmo trabalho, só que com um melhor acabamento, com uma forma mais organizada. Então, observe aí o barramento tipo pente chegando, observa, ó, presta atenção aí, ó, é esse cara aqui, ó, esse barramento com esses dentinhos aqui de cobre, ok, pessoal? E aí ele encaixa perfeitamente nos contatos dos disjuntores, tranquilo? Fazendo esse trabalho aí do jumper da ponte e proporcionando um melhor acabamento. Um outro detalhe que você precisa saber é que na ausência do barramento tipo pente, se você precisar fazer a alimentação dos outros circuitos através desse jumper, a mesma seção do ramal de entrada tem que ser a mesma seção do ramal de saída e as pontes aqui, o jumper, tem que ser também a mesma seção do ramal de entrada e saída, ok, gente? Então, não pode ser diferente, tranquilo? Agindo assim, com certeza você não vai ter problema aí no seu trabalho de instalação do quadro de distribuição. Vamos nessa, vamos seguindo, e aí chegando para vocês agora o neutro, vamos lá. Neutro entra no segundo polo da esquerda, sentido de fora para dentro, sai no segundo polo da direita e vai direto alimentando o barramento aí de neutro, ok? E é claro que esse neutro tem que ser devidamente aterrado e também tem que ter o aterramento lá no quadro de distribuição, que é claro vai aterrar o barramento de proteção, tranquilo? E aí com isso a gente distribui aí os circuitos, como por exemplo o circuito de iluminação, circuito de tomada de uso geral, circuito de tomada de uso específico também, e aí o outro circuito de número 4, vamos colocar aqui um condicionador de ar. Tranquilo, pessoal? Então vamos nessa, vamos observar o seguinte: para ligar lâmpadas sendo 127 volts, o que a gente precisa? De uma fase e um neutro. Vamos lá, olha só, fase e o neutro. E é claro que esse circuito de iluminação, ele precisa também do condutor de proteção. É isso mesmo, gente, condutor de proteção. Muita gente estranha, mas ligar um aterramento nas lâmpadas. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que diz a NBR 5410 em relação a isso. Vamos lá. No item 5.1.2.2.3.6 diz o seguinte, vamos acompanhar comigo. Todo circuito deve dispor de condutor de proteção em toda a sua extensão. De novo, todo circuito deve dispor de condutor de proteção em toda a sua extensão. Quando a norma diz todo circuito, significa que o circuito de iluminação também está incluído, ok, gente? E tem uma notinha aí embaixo que diz o seguinte: um condutor de proteção pode ser comum a mais de um circuito, observado o disposto em 6.4.3.1.5, ok? Mais uma vez, ó. Um condutor de proteção pode ser comum a mais de um circuito, observando o disposto em 6.4.3.1.5. Quando fala que um condutor de proteção pode ser comum a mais de um circuito, significa que o mesmo condutor de proteção que está compondo o circuito de iluminação, ele pode também compor o circuito de tomada. Tranquilo, pessoal? Beleza, bem simples mesmo, é fácil mesmo, gente. Desse jeito que você está tendo a oportunidade de conhecer agora. Agora vamos ver o que diz aí o item 6.4.3.1.5. Vamos lá, diz o seguinte: um condutor de proteção pode ser comum a mais de um circuito. Isso a gente acabou de ver, desde que esteja instalado no mesmo conduto que os respectivos condutores de fase e sua seção seja dimensionada conforme as seguintes opções. Vamos lá, letra A:
calculada de acordo com 6.4.3.1.2 para a mais severa corrente de falta presumida e o mais longo tempo de atuação do dispositivo de seccionamento automático verificados nesses circuitos, ou selecionada conforme a tabela 58, com base na maior seção do condutor de fase desse circuito. Pessoal, eu sugestiono a você seguir com essa leitura através da NBR 5410, que todo eletricista deve ter em mãos, mas no resumo diz o seguinte: condutor de proteção tem que percorrer pela mesma tubulação dos condutores fase e neutro, ok? Compondo eles o mesmo circuito, e também eles devem ser de mesma bitola, de mesma seção, ou seja, mesma grossura. Tranquilo? Então, agora que você já sabe, vamos nessa, vamos seguindo. E aí, seguindo pela tomada de uso geral, ela precisa de uma fase, ela precisa de um neutro e precisa também de um condutor de proteção, no caso o aterramento. As tomadas de uso específico não é diferente, olha só, fase, neutro e condutor de proteção. E o condicionador de ar também, ó, fase, neutro e o condutor de proteção. E um outro detalhe que você não pode deixar de saber é o seguinte, olha só, a gente observa essa lâmpada aqui. É o seguinte, vamos imaginar que esse primeiro circuito, que é o circuito de iluminação, ele é o circuito de iluminação de 2/4. Então vamos imaginar que as lâmpadas desses 2/4 juntas, elas totalizam 4 lâmpadas. Então isso significa que essa mesma fase, esse mesmo neutro e esse mesmo condutor de proteção vai alimentar essas 4 lâmpadas ao mesmo tempo, ok, gente? Assim como as tomadas, vamos imaginar que essa tomada é de uma sala e também de um corredor. Então, totalizando as tomadas da sala e do corredor, vamos imaginar que tem um total de 5 tomadas. Então, essa mesma fase, esse mesmo neutro e esse mesmo condutor de proteção vai alimentar todas essas tomadas que eu acabei de falar para vocês, tranquilo? E assim sucessivamente. E um detalhe também bem legal é que se de repente você precisa fazer uma manutenção nas tomadas à noite, vamos imaginar assim, você desliga aqui, ó, no disjuntor, desliga aqui, só a alimentação dessas tomadas e você continua aí com energia elétrica para clarear e melhor visualização do teu trabalho. Esse é um dos vários benefícios que tem em instalar um quadro de distribuição em qualquer edificação, em qualquer residência, tranquilo? Então vamos nessa. Princípio de funcionamento de um quadro de distribuição com alimentação monofásica. Vamos seguir então para outro quadro, ok? Vamos lá? Então, dando continuidade, mas antes vai chegar aí uma dica para vocês. Então, se liga na dica. Aterramento elétrico. Observe aí, pessoal, essa simbologia que a gente acabou de falar para vocês, que tem que aterrar devidamente o neutro, que tem que aterrar o barramento de proteção do quadro de distribuição, e a gente sempre usa essa simbologia, porque é a simbologia do aterramento, ok, gente? Na verdade, o que é o aterramento? Basicamente, pessoal, o aterramento é uma arte inserida no solo, na terra, ok? Uma arte como essa aqui, ok? E aqui na sua ponta, após inserido, tem que colocar um terminal como esse aqui, ó, tranquilo? E a partir do momento que colocou esse terminal na ponta dessa arte já inserida no solo, fica dessa forma aqui, ó. Olha só. E aí é na ponta é nesse conector que você vai colocar aqui, vai ligar o condutor de terra e vai levar até o quadro de distribuição. E depois de tudo prontinho, depois de tudo bonitinho, fica dessa forma aqui, ó. Olha só que legal. Observe aqui essa caixinha onde você pode fazer um aterramento com o melhor acabamento. Então essas caixas aqui de ligação do condutor de proteção, você pode encontrar aí nas melhores lojas do ramo elétrico, ok? Então olha só como fica legal. E olha um detalhe interessante, esse condutor aqui tem duas cores, no caso a cor verde e a cor amarela, ok, gente? Que também representa a cor de condutor de proteção, no caso a cor do aterramento, tranquilo? Então agora que você já sabe, se ligou na dica, vamos seguindo ainda falando sobre o princípio de funcionamento de um quadro de distribuição. E dessa vez a gente vai falar sobre o princípio de funcionamento do quadro com alimentação bifásica, ok? Então vamos trazendo aí o circuito mais uma vez, um circuito monofásico, outro circuito mono, um circuito bifásico e um outro circuito bifásico. E é claro, vamos mais uma vez trazer para vocês aí o barramento neutro, o barramento de proteção, e também vamos trazer aí para vocês o medidor de energia elétrica. E é claro que se o quadro é bifásico, o medidor ele é bifásico, e se o medidor é bifásico, o disjuntor também que compõe esse padrão de entrada tem que ser bifásico. Pessoal, se a minha alimentação é bifásica, eu posso ter no quadro de distribuição dois tipos de circuito mono e circuito
bi. Então vamos lá, aproveitando também fazendo uma revisão da ligação de medidores. Olha só, chegando para vocês a primeira fase, entrou no primeiro polo da esquerda, saiu no primeiro polo da direita, ligou no disjuntor, sai do disjuntor, olha só, alimenta o quadro de distribuição. A segunda fase, entrou no segundo polo da esquerda, saiu no segundo polo da direita, ligou no disjuntor, sai do disjuntor, quadro de distribuição. Observe que essas duas fases a gente está representando aqui pela cor preta e pela cor vermelha. Então observa que além desse circuito que já está alimentado com as duas fases, observe que eu preciso alimentar mais um circuito bifásico e 2 circuitos monofásicos com apenas 2 fases. Então é aquele mesmo princípio do quadro de distribuição com alimentação monofásica. É a mesma coisa, olha só, vamos acompanhar junto, olha só. A fase de cor preta, olha só. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos acompanhar outra fase também, olha só. Tranquilo? Beleza, com certeza aí deu para te matar charada legal. Então vamos lá, olha só. O circuito bifásico recebeu as 2 fases diferentes, ok? Porque para compor uma tensão de 220 volts tem que ser 2 fases diferentes. E o circuito monofásico, cada um recebeu uma das fases. Tranquilo? E aí, uma fase com o neutro, que daqui a pouco vai chegar, compõe aí um circuito de 220 volts. Então, vamos nessa. Com isso, agora com os circuitos montados, a gente pode fazer a distribuição dos circuitos, mas antes eu quero falar para vocês mais uma vez sobre a questão do barramento tipo pente, que pode fazer esse trabalho de jampeamento, proporcionando assim um melhor acabamento. Então, olha só, barramento tipo pente, então observe aqui, ó. Encaixou, bacana, pronto, proporcionou aí um acabamento show de bola, ok, gente? Vamos dar continuidade então aí, chegando para vocês o condutor neutro, ok? E aí o neutro é aquilo que a gente já sabe. Chegou aí, ligou no terceiro polo da esquerda, saiu no terceiro polo da direita, vem direto aqui pro barramento neutro, e aí é claro, esse neutro tem que estar devidamente aterrado, tanto o neutro do medidor quanto o neutro aqui do quadro de distribuição. Aliás, melhor dizendo, aterrado o neutro no medidor e aterrado também aqui o barramento de proteção do quadro de distribuição, beleza? Então, feito isso, nós já temos aqui as fases disponíveis, já temos o neutro disponível, o aterramento também, e agora é só dividir nos circuitos, como por exemplo aí o circuito de iluminação, que a gente já conhece, tomada de uso geral, e é claro que agora mudou um pouquinho, porque agora a gente tem 2 circuitos bifásicos. Então, o primeiro deles a gente vai colocar aqui um chuveiro elétrico e o outro a gente vai colocar aqui um condicionador de ar tipo split, ok? E a ligação é da forma que com certeza você já sabe. Olha só, circuito de iluminação, fase, neutro, e o condutor de proteção, tomada de uso geral, fase, neutro e o condutor de proteção, chuveiro elétrico, 2 fases, ok, gente? 2 fases, por ser um circuito bifásico, é claro que tem que ser 2 fases, e o condutor de proteção e o ar-condicionado, no caso aqui, melhor dizendo, o condicionador de ar tipo split, 2 fases também, e o condutor de proteção, beleza? Então é dessa forma que a gente fica aí por dentro do princípio de funcionamento de um quadro de distribuição com alimentação bifásica, da ligação dos circuitos, ok, gente? Tanto mono quanto bi. Então é dessa forma aí que a gente trabalha em um quadro de distribuição bifásico. Vamos nessa, vamos seguindo, vamos trazendo aí para vocês mais um quadro, e dessa vez é o quadro com alimentação trifásica. É a mesma linha de raciocínio. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já sabe até o que eu vou fazer. Vamos trazendo os circuitos aí, olha só, circuito mono, um outro circuito monofásico, um circuito bifásico e agora um circuito trifásico, ok? E aí trazendo também os barramentos, que também você já conhece, neutro, terra, trazendo também aí o medidor, e é claro, se o medidor é trifásico, o disjuntor também tem que ser trifásico. Pessoal, é o seguinte, se eu tenho uma alimentação trifásica, no meu quadro trifásico eu posso ter 3 tipos de circuito: circuito mono, circuito bi, também circuito tri. Então vamos nessa, vamos acompanhar aí a chegada das fases. Olha só, primeira fase, ligou no medidor, primeiro polo da esquerda, sai no primeiro da direita, ligou no disjuntor e quadro de distribuição. A segunda fase chegando aí, segundo polo da esquerda, sai no segundo polo da direita, vai para o disjuntor, saiu, quadro de distribuição. Vamos acompanhar agora o jampeamento das fases, ok, pessoal? Para alimentar o outro circuito. Olha só, a fase representada pela cor preta, olha só, tranquilo. Agora vermelho, olha só. Beleza? Então vamos entender junto aqui. As 2 fases chegou no circuito trifásico, no caso nesse disjuntor trifásico, depois aqui derivou, né, jampeou aqui para o circuito bifásico com 2 fases diferentes, e cada circuito monofásico recebeu
fases diferentes. E aí, é claro, se é uma alimentação trifásica, está faltando uma outra fase que está chegando nesse exato momento. Observe, entrou no medidor, saiu, ligou no disjuntor, saiu do disjuntor e olha só, alimentou aí o quadro de distribuição, compondo o circuito trifásico. E é claro que também, o que está faltando? Está faltando aí barramento tipo pente. Olha só, tá chegando ele, barramento tipo pente. Pessoal, se a gente fosse utilizar o barramento tipo pente, olha só como seria o encaixe, melhor acabamento, tudo da forma que a gente já viu aí nas explicações anteriores, você já sabe com certeza, tranquilo? Então é dessa forma. Agora tá chegando aí o neutro, observe, o neutro entra no medidor, saiu, alimentou o barramento neutro no quadro de distribuição. O neutro, é claro, também todos já sabem, tem que ser devidamente aterrado, tanto o neutro quanto o barramento dentro do quadro de distribuição, e vamos fazer agora a distribuição dos circuitos, e mais uma vez, circuito de iluminação, circuito de tomada de uso geral, e aí um circuito de tomada de uso específico, que no caso chuveiro elétrico, e esse circuito trifásico, pessoal, dessa vez a gente vai colocar esse circuito para alimentar uma bomba d'água, olha. E de resto, com certeza você já sabe, vamos lá, é a alimentação aí dos componentes desse circuito, a iluminação, fase, neutro, condutor de proteção, tomada de uso geral, fase, neutro, condutor de proteção, chuveiro elétrico bifásico, 2 fases e o aterramento, e o motor elétrico, as 3 fases e, é claro, o aterramento. Só lembrando que esse aterramento ele pode partir do quadro de distribuição, ou também esse aterramento ele pode ser feito no próprio local onde está instalado a bomba ou o motor elétrico e ligado diretamente ao motor elétrico da forma que você está visualizando aí no detalhe. Tranquilo? Então é dessa forma que a gente liga um quadro de distribuição trifásico. Na verdade, é dessa forma que a gente entende melhor o princípio de funcionamento de um quadro de distribuição com alimentação trifásica, ok, gente? Vamos nessa então, vamos seguindo, e agora a gente vai entender melhor o barramento tipo pente. A gente falou nos 3 exemplos dos quadros sobre o barramento tipo pente. Olha só, pessoal, a gente vai falar agora a princípio do barramento tipo pente monofásico. Então observe esse cara que tá chegando aí, ó. Simplesmente uma barra com esses dentinhos, ok? Envolvidos nesse material isolante aqui branco. Tranquilo, pessoal? Então é dessa forma que é o barramento tipo pente monofásico. Porque no quadro de distribuição, se tu tá montando um quadro de distribuição monofásico, tu tem que usar o barramento tipo pente monofásico. Se o quadro for bi, o barramento tipo pente tem que ser bi, e se o quadro for tri, o barramento tipo pente tem que ser trifásico, ok? Então, seguindo, chegando aí para vocês agora o barramento tipo pente bifásico. Então, observa que ele tem aí as 2 barras, ok, pessoal? As 2 barras, e é claro, circulado aqui, revertido pelo material isolante, tranquilo? Vamos nessa então, olha só, chegando para vocês o barramento tipo pente trifásico, beleza? Olha só, as 3 barras aqui dentro do material isolante, tranquilo, pessoal? Então, é dessa forma, vamos colocar os 3 agora lado a lado para fazer uma melhor comparação. Observe aqui, ó, os 3 lado a lado, ok? Então, esses são os barramentos tipo pente, beleza? Então, vamos nessa, só que dessa vez na próxima aula, ok? Só lembrando, pessoal, essa aula vai continuar na próxima, essa é a aula de número 11, a próxima que é a continuação dessa é a aula 11.1. Então, vamos nessa, corre logo pra lá, a gente se vê já já, vamos lá!